TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo começando mais uma edição do Câmara Esportiva e hoje terça-feira. Como é que você tá? Tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo? Espero que sim, fica à vontade aí na tua casa para saber de tudo, absolutamente tudo sobre o nosso futebol, futebol local, futebol também a nível nacional. Dá uma boa tarde para o nosso comentarista Pedro Neto. Boa tarde, Pedrão. Muito boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a você que está aqui nos acompanhando na TV Câmara nesta terça-feira. Dia 10 de março de 2026, Hugo. Dia importante, né? Porque é véspera de uma partida decisiva para o América, joga em Volta Redonda, já está no Rio de Janeiro, tem desfalques, mas vamos falar sobre a América, falar sobre a ABC, que tem compromisso também no final de semana contra o QFC, e vamos dar uma passeada aí pelos campeonatos regionais que acabaram recentemente. Pois é, Pedro Neto, você lembrou bem, amanhã teremos um confronto importantíssimo para o América. Jogo em Volta Redonda, obviamente, contra o Volta Redonda, valendo muita grana, valendo uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E o América com desfalques, é isso, Pedro Neto? O América tem desfalques, né? O América não terá mais uma vez o Guilherme Paraíba, né? E aí a preocupação é o Renzo, né? Porque o Renzo não foi bem contra o Potiguar. Entregou um gol, né? Entregou um gol e não é só pelo gol, é porque ele na realidade não foi bem e não foi tão pressionado, porque o Potiguar é uma equipe muito modesta. Mas você vai enfrentar um Volta Redonda, né, jogando fora de casa, com pressão da torcida, pressão da imprensa também, é óbvio, tá? Então todo cuidado é pouco. Essa partida ela vale muito para o América, porque é uma grana muito alta, né, que o América pode pegar. E a essa altura, todo o dinheiro que chega ele é muito bem-vindo. É uma pena o ABC não estar junto, que o ABC perdeu para o Madureira, todos lembram. Então somente o América pode chegar um pouco mais longe dentro da competição. E se o América passa agora, vai enfrentar um adversário bem mais difícil, porém a partida é em Natal e aí as coisas podem se tornar mais fáceis. Então imagina o América chegar a uma quinta fase na Copa do Brasil. É muito importante, tanto projeção como financeiramente também. Você falou aí do Guilherme Paraíba, que a torcida não morre de amores pelo Guilherme Paraíba, mas com as atuações recentes do Renzo, alguns já estão com saudade do Guilherme Paraíba. Tem mais desfalque por parte do América? Não, pelo menos no primeiro momento. A princípio, Paraíba. É Paraíba, né? E aí o Renzo, só as demais posições, aquele América que nós já conhecemos, né? O Lucas, que saiu machucado lateral direito. É dúvida? Não, ele viajou, tá tranquilo. Vai para o jogo, tanto é que ele viajou e tudo mais. Mas se não pudesse jogar ou não puder jogar, não vejo muito problema não, porque o Ricardo foi titular durante o ano passado inteiro. E é um jogador que tem uma característica muito boa, principalmente naquela bola, né, em que ele passa como ala. Ele é muito bom como ala, chega muito fácil à linha de fundo, mas aguardemos. Mas no meu entendimento não muda muita coisa não, apenas o Guilherme Paraíba mais uma vez fica de fora, a equipe deverá ser aquela que jogou contra o Potiguar de Mossoró, a não ser que Ranieri resolva colocar, também não duvido, mais um volante, colocando por exemplo um Judson, tá? Ao lado de Copete, liberando quem mais... Quem sairia? O Cassiano, que é o homem de desafogo? Seria o Alisson Tadei? Não, eu não sacaria o Alisson Tadei. Eu deixaria, na realidade, um meio de campo bem mais forte, com dois jogadores de muita qualidade, que são, no caso, Souza e Alisson Tadei. Dois volantes de marcação, né? Teria, no caso, Judson, teria o Copete também. Aruá, Judson, Aruá, Copete, né? 3. E Souza, sendo mais um quarto homem. E aí você deixa o Alisson Tadei bem mais solto, jogando pelos lados do campo, tanto flutuando pelo lado direito como pelo lado esquerdo, com o Salatiel de atacante. Isso é uma possibilidade. Sacaria o Cassiano, então. Sacaria o Cassiano. Mas aí é que tá. Cassiano finalmente está começando a deixar os seus gols, né? Diria que é a melhor fase, né? O melhor momento do Cassiano e é o desafogo em termos de velocidade, né? O Alisson é um jogador, Tadei, de mais articulação, embora não seja lento, embora também tenha rastro, né? Mas o Alisson Tadei tem a vantagem de jogar pelos lados e pelo meio também, tá? O Cassiano, você bem disse, é verdade, é um jogador que joga pelos lados e puxa os contra-ataques. Isso eu estou falando tudo, nós estamos falando na teoria. De repente, possa ser que não mude nada, o técnico resolva, na realidade, manter o mesmo esquema com 3 volantes, né? No caso, o Copete, o Aruá, Souza, Alisson Tadei, Cassiano e o Salatiel. Mas, se resolver mudar, eu acredito que ele pode entrar com o Hudson, sim,
com Judson, sacando ou Cassiano ou Alisson Tadei, muito mais para mim o Cassiano. A experiência de Judson pode ajudar demais o América numa partida como essa, que ele conhece bem. O Judson é um cara experimentadíssimo. Outra possibilidade, Pedro, ele até fez já essas alterações em alguns momentos do campeonato estadual, seria recuar o Copete para a zaga, que ele já fez essa função de zagueiro em algumas oportunidades, já que o Renzo vem aí um pouco inseguro, né? E colocar o Judson ali na cabeça da área. Mas eu acredito, sinceramente, que ele vai repetir a mesma escalação desse último jogo. Eu estou com você, eu acredito também que ele repita e não acredito que ele faça essa alteração aí que você falou, porque você estaria mexendo em dois setores da equipe. Seria improvisar demais. Improvisar demais desnecessariamente, né? Trazer Copete para zagueiro, colocar o Judson. Se tiver que fazer o Judson entrar, que seja para jogar ao lado do Aruá e também do Copete, para povoar mais o setor de meio, dando um pouco mais de liberdade para os dois alas que passam muito bem. Vamos lá, os dois jogos de volta das semifinais do Campeonato Potiguar, Pedro Neto. América contra Potiguar de Mossoró, Arena das Dunas. ABC contra QFC. E aí muitos torcedores do ABC, eu estou vendo nas redes sociais, pedindo que o jogo seja também na Arena das Dunas, até para o time se ambientar mais, já que as duas finais, provavelmente contra o América, serão também na Arena das Dunas. Então, esse raciocínio, no meu entendimento, é pertinente, faz sentido o raciocínio dos torcedores, que era a sua opinião. Raciocínio com a razão e não com a emoção. Eu tenho o mesmo pensamento que você e que esses torcedores estão pedindo isso. Ora, se eu vou ter duas finais na Arena das Dunas, está decidido isso também? Sim. Tá? Sim. Porque como a federação muda todo dia, né? Nós não sabemos na realidade, mas agora não, a federação... Não, mas o regulamento ele é muito sólido, né? Mas já foi em anos anteriores, Hugo, e se mudou o regulamento. Então isso Eu sei que você vai criticar o regulamento, Pedro. Não é questão de você... Regulamento você sabe que os caras mudam a toda hora, a todo instante. Então isso... Regulamento em nada para o nosso futebol é rasgar, botar no lixo, está tudo bem. Agora, ABC, eu concordo demais com esses torcedores que pedem isso. Faria, na realidade, esse segundo jogo, essa segunda partida no Arena das Dunas, até porque, caso o ABC passe, o ABC vai enfrentar duas vezes o América no Arena das Dunas, o América já está habituado a jogar naquele campo. Para o torcedor do ABC e do América, eles já podem comemorar, já estão garantidos na finalíssima, na decisão, ou não? Não. Estamos falando de futebol e tudo pode acontecer. Comemorar, não. Estão muito bem encaminhados, né, os dois. Agora, comemorar, não. Futebol, nós já vimos, para mim, eu lembro de algumas partidas assim que me marcaram muito, que também marcaram você, com certeza absoluta. Cito duas em especial, aquele 5-2 do América no Fluminense do Rio de Janeiro. O mais otimista do torcedor do América jamais imaginaria o América vencer aquela partida. E você, como grande botafoguense, aquela virada histórica do Palmeiras em cima do Botafogo. Então, assim como a vitória do Vasco contra o Palmeiras na Mercosul. Bem lembrado também, o Vasco com um jogador a menos, né? Então o futebol não existe. Uma das últimas glórias do Vasco. Talvez a última. Glória mesmo, talvez a última. E faz tempo, hein, Pedro? Muito, porque o último título relevante do Vasco foi em 2011, a conquista da Copa do Brasil, né? Então, Hugo, eu não tenho por hábito dizer, não, já ganhou. Não existe isso no futebol, tá? Vou lembrar de uma outra, que você vai lembrar também, que foi Milan e Manchester United, né? Aquela virada histórica, né? Do Manchester em cima do Milan. Mas ali, aqui a gente está falando, com exceção do América versus Fluminense, que havia uma disparidade nítida, o jogo foi até fora de casa, mas ali a gente está falando de times ali um pouco equivalentes. Mas eu estou dizendo naquela ocasião, pelo placar que existia, né? O Vasco perdia 3-0 com um jogador a menos. Sim. Virou para 4-3. Botafogo vencia por 3-1, 35 do segundo tempo, né? Então você não imagina nunca que isso pode acontecer. Mas o Botafogo foi campeão da Libertadores jogando com um jogador jogo a menos. Inteiro com um jogador a menos. E foi inteira a partida, foi foi um minuto de jogo. Então, Hugo, futebol não existe isso. Agora veja ABC e América com a possibilidade, com a probabilidade muito maior de chegarem à final. O que eu repito, em cada 20 campeonatos estaduais, 19 deles, devem ser conquistados por ABC ou América ou ABC. Você divide aí para todos os demais clubes. Porque pela estrutura administrativa, econômica, financeira de ABC e América, todos os anos, ou é campeão, é para ser campeão um ou outro. Pois é, agora
futebol, como você bem frisou, Pedro, tem as nuances da partida. Caso o Potiguar de Mossoró ou o QFC vençam por 2 gols de diferença, a disputa já vai para a marca da Cal. E aí, de repente, vamos supor, Pedro, sai um gol do QFC, sai um gol do Potiguar, restando mais um golzinho ali, a disputa vai para os pênaltis. E isso já pode mexer com o emocional. Pensando no ABC, talvez no Frasqueirão, até pelo passado recente de insucessos do ABC no Frasqueirão, né? Diria até que é pior para o ABC jogar no Frasqueirão nesse cenário de, se por acaso, tomar um gol do QFC no Frasqueirão, porque a torcida já começa a ficar ali ressabiada, lembrando, né, dos resultados anteriores. Até por isso também acredito que seja melhor para o ABC jogar na Arena das Dunas, Pedro. É porque tem aquela história do Caldeirão, que agora é contrário, né? É o que acontece hoje com o ABC. Você antigamente, Hugo, eu lembro demais, você vai lembrar de uma entrevista em 2008, do técnico, o antigo técnico Arthurzinho, foi do ABC, foi do América, foi do Bahia, foi do Vitória, foi campeão do Nordeste com o América. E Arthurzinho disse, olha, se existe uma coisa que me preocupa no futebol, eu como técnico do Bahia, é quando eu sei que eu venho enfrentar o ABC no estado do Frasqueirão. Lembro como se fosse hoje essa entrevista dele, porque ele disse, a pressão é muito forte, é muito grande. Hoje é o contrário. Hoje o ABC... Mas eu não tenho essa coisa de, não, é o estádio, não, é o campo. Não, é porque na realidade o ABC não monta mais equipes como montou um dia. Então não tem essa... Tem a ver com a qualidade do time, que é inferior aos times daquela época. Tem a ver também com o aspecto mental. Os jogadores não são fortes psicologicamente. Impressionante. Eles se sentem pressionados com a própria torcida. Isso mudou é um absurdo, demais, né? mudou demais. Então não vejo o fato de pressão. Eu levaria o jogo para o Estádio Arena das Dunas, nenhuma dúvida disso. Minha partida do próximo sábado, que a ABC será sábado do América no domingo, minha partida do sábado seria no Estádio Arena das Dunas ABC. Eu, mandante ABC, levaria para a Arena das Dunas. Aqui fazendo as imagens, o Lila, nosso... Foi jogador. O William Honório, filho do baú do Racing das Ocas. Jogou. ABCdista fanático, está sempre ali no Frasqueirão, está sempre ali na Arena das Dunas. Mas sobretudo no Frasqueirão, torcedor fanático. Foi jogador de futebol, jogou no Independente de Burrão, no Racing das Rocas, no Palmeiras das Rocas. O Lila conhece. Conhece do riscado. Olha... Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente chega falando sobre futebol a nível nacional. Tem até jogo do Botafogo hoje, valendo vaga para a fase de grupos da Libertadores. Não saia daí que a gente volta já. Neste momento, muitos adolescentes estão passando por um período difícil. Talvez o seu filho ou sua filha seja um deles. Por isso, pais ou responsáveis estejam atentos e, sobretudo, sejam o suporte que eles precisam. Busquem o diálogo com interesse genuíno. Fiquem por dentro do que acontece no mundo digital e, se necessário, ofereça ajuda psicológica. Adolescência. Acompanhe, compreenda, acolha. Uma campanha Assembleia Legislativa do RN. Esse é o Fernando, 32 anos, jornalista, escritor, digital influencer, adora viajar e vive a vida intensamente. Mas ainda bem pequeno, ele foi diagnosticado com retinoblastoma. Os principais sinais: mancha branca no olho, estrabismo e alteração visual. Procure um médico. E não esquece do Fernando, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. De volta com Câmara Esportiva. Pedro Neto, antes da gente falar da retomada do Campeonato Brasileiro, com o fim de vários campeonatos estaduais, os principais eu diria, hoje tem um jogo decisivo para o time brasileiro que restou na pré-Libertadores, já que o Bahia foi eliminado na fase anterior ao Botafogo. O Botafogo joga em casa às 9h30 da noite contra o Barcelona do Equador. E aí, qualquer vitória simples garante ao Botafogo essa ida, né, para a fase de grupos. O que esperar desse jogo, Pedro? Olha, Hugo, mais do que nunca eu sou Botafogo, né? Claro, torço demais para que o Botafogo chegue à fase de grupos, até porque não esqueçamos
quando o Botafogo foi campeão, né, em 2024, o Botafogo veio da fase pré-Libertadores, né? Então é muito importante. E agora tem o retorno, né, do atacante que veio do Atlético Mineiro. O Júnior Santos, mas ele não vai poder jogar. Né? Mas tem o retorno dele, né, que foi emprestado pelo Atlético. Futebol é incrível, cara. Aquele cara é um dos melhores jogadores do Botafogo. Foi vendido 40 milhões, é isso? 48 milhões. 48 milhões. O cara não deu um chute no Atlético. Vai entender futebol. Teve lesão também, mas Tudo bem, lá não aconteceu. Tem mais né? de ano que ele está lá, tem 1 ano e meio que ele está lá. Não cara. aconteceu lá, né? Aí volta para o Botafogo, né? Não joga hoje, não pode jogar, tudo. Botafogo ontem anunciou Ferrarese do São Paulo. Eu gosto do futebol do Ferrarese. Medina foi anunciado Medina também. É outro bom jogador também. Então é um Botafogo que está de novo, né, tentando se reestruturar, porque o John Textor perdeu a mão, literalmente perdeu a mão. Confusão em cima de confusão com a Associação Botafogo. Esses caras vêm, rapaz, botam um dinheirinho lá e se sentem os donos do clube. Um clube tradicional, a estrela solitária como o Botafogo, que já teve Zequinha, Jairzinho, Garrincha, Marinho Chagas, dentre outros. Aí vem um cara, um americano, que chega ontem aqui no Brasil e acha que é o dono do clube. Não é dono nada, meu amigo, não é dono nada. Você, na realidade, comprou uma parte do futebol, mas você tem que dar satisfação, sim. A Associação Botafogo, não é à toa que a Associação Botafogo está jogando pesado com o John Textor. Agora me diga uma coisa, Pedro Neto, você como simpatizante do Vasco, há quanto tempo que o Vasco não ganha um brasileiro ou uma Libertadores? Ah, meu amigo, Libertadores, a última foi em 98. Você, não sei se você é bom de matemática, eu sou péssimo. Então, quase 30 anos, sei lá. 28 anos. Foi em 90? 98. 98, a gente, pois é, 28 anos. Brasileiro, 25. 25. Se aquele grego que chegou a flertar com o Vasco, Marinax, não tem identificação nenhuma com o Vasco e tal, é um investidor. Se ele chega no Vasco, aporta dinheiro ali, faz uns investimentos meio escusos, mas consegue no mesmo ano, após esse tempo inteiro, 30 anos, dar uma Libertadores e um brasileiro para o Vasco. Como que o torcedor do Vasco ficaria com ele? Teria uma gratidão? Tem, como tem hoje, por exemplo, com o Eurico Miranda. E o Vasco hoje está na situação que está por causa do Eurico Miranda. O Vasco hoje é essa desgraça que é por causa do Eurico Miranda. Foi ele que afundou o Vasco com aquela história de, sabe, o respeito voltou, e com essa gabolagem dele o torcedor foi na onda. Não, pode ser que daqui a 5, 10 anos o Botafogo afunde de tudo, né? Hoje o Botafogo, em termos de valor de elenco, é um dos elencos ainda mais caros do país. Sim. Você tem Montoro, Barreira, tem muitos jogadores jovens, caros e tal. Agora sim, para o torcedor botafoguense, que sofria tantos e tantos anos, o Textor, apesar de tudo, proporcionou ali um momento que ninguém imaginava. Você está me dizendo é que você concorda com todas as aberrações que o Textor vem fazendo? Não, de forma alguma. Que o torcedor do Corinthians concordou com Kia, era o Kia, né? Kia Jurabichian. Igão, você concordava com o Kia Jurabichian? Ele deu títulos para o Corinthians também, né? É você ficar satisfeito com o aporte financeiro. A outra é você entregar um clube centenário na mão de um cara que chegou aportando X. É uma diferença enorme. E você, como torcedor do Botafogo, como é que você se sente? E Olha, Igor, torcedor do Corinthians, como é que ele se sente? Então, é uma alegria momentânea, mas de um futuro incerto. Não, eu concordo contigo. E veja só, eu ontem até brinquei com o Vasco, mas o Vasco tem uma camisa tão pesada, é um time tão tradicional, que mesmo diante do fracasso da 777, né, o Pedrinho chegando, retomando com o social e tal, com um elenco limitado, o Vasco em 2 anos consecutivos, por 2 anos consecutivos, quase ganha a Copa do Brasil. Chegou a semifinal em um e chegou a final na outra. Final no outro, né? Sabe? Agora, você não pode entregar um clube tradicional como um Botafogo, um Vasco, um Corinthians e por aí vai, a um forasteiro que chega e diz, eu sou dono. Você não é dono de nada. Você é um investidor, você está aqui porque você botou dinheiro e está querendo ganhar dinheiro. Que até aí está correto, não está errado não. O que você não pode, é simplesmente destruir a imagem de um clube por conta de uns caras que chegam anunciando que vão jogar 174 milhões dentro do clube e você não vê R$1 desse dinheiro. É a 77 chegar no Vasco da Gama dizendo, eu tenho 700 milhões para colocar no Vasco. Aí compra um jogador por $1 milhão e diz que comprou por 10.
Por quê? Para fazer números, né? Porque ele tem que gastar X por ano, então ele diz, comprei por 10. Aí esse mesmo jogador, quando o Vasco vai vender, só tem quem pague R$1 milhão. Você faz constantemente severas críticas à SAF do América. O ABC se encontra numa situação que a gente sabe, com dívidas trabalhistas e tudo mais. Dizem até que aumentou agora na gestão do... Tem mais 2 ações chegando essa semana no ABC Futebol Clube. Pois é. Você é contrário a, de repente, uma conversão de modelo de gestão do ABC também para uma SAF? Nunca, nunca. Nem ABC, nem nenhum clube. Todos os clubes deveriam Mas seguir dependeria do modelo. É lógico, né? Como dizia o professor Raimundo, né? Você não me deixou molhar o bico, né? Hugo, você não pode entregar porque o cara está dizendo, eu tenho 174 milhões. Cadê o dinheiro? Ninguém vê. Ninguém viu. Agora, se você disser, você é favorável à SAF, sou demais até. Uma SAF como a do Vasco da Gama, 700 milhões, quem é que não quer? Quanto foi que a 777, que o nome é errado? Era para ser 171, que eu nunca vi igual aquilo ali. Era 171, né? Porque é estelionato puro. Então, o Vasco, de repente, cara, ficou numa situação pior do que estava com a chegada da 777. Então, você olha outros clubes brasileiros, passaram pela mesma situação. Coritiba foi um, né, dos clubes que... Hoje, Coritiba está entregue novamente. Também. Figueirense não era SAF, não. Figueirense eram investidores, não era SAF, né? Mas o América Mineiro é outro. Confiança, que agora é o Landim, ex-presidente do Flamengo, quem está por lá. Né? O Botafogo da Paraíba atualmente é uma SAF, mas detalhe, a SAF do Botafogo da Paraíba é de um cara da terra. É como o exemplo do Cruzeiro, Pedrinho do Cruzeiro, tá? Então o Botafogo da Paraíba tem, mas é um cara da terra. Ah, ele paga 250 mil reais a Nenê por mês. E era dele. Dele. Agora, não sou contrário, sabe, penso justamente o inverso. No meu entendimento, todos os clubes deveriam virar SAF. SAF de verdade. Não é SAF sem vergonha que vem só com o nome para ganhar dinheiro em cima dos clubes, não. Pois é. Pedro Neto, reta final do programa, amanhã a gente tem aí 2 grandes jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encarando o Vasco e o Cruzeiro encarando o Flamengo, aí duelo de campeões estaduais, né? Cruzeiro e Flamengo. Falando primeiro desse jogo do Palmeiras contra o Vasco, o que esperar? Acredito eu que o Palmeiras, obviamente, franco favorito, né? É, o franco favorito. O Palmeiras é hoje, junto com o Cruzeiro, hoje não, né? Desde 4 anos, 5 anos, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo são os 3 melhores clubes do futebol brasileiro, em termos de elenco. Né? Então vejo o Palmeiras como franco favorito. O jogo será onde? O jogo será no Rio de Janeiro. É no Rio, é? Agora você me pegou. Tá? Dá uma olhada aí, Lilinha. Palmeiras e Vasco. Ou é em São Paulo? Mas em termos de elenco... Não, aí é disparado, né? Disparado. Palmeiras vem de um título paulista. O Abel novamente se reerguendo, ganhando novamente, conquistando o torcedor palmeirense. E o Vasco tem a estreia do potente, do galopante, do entusiasta, do professor Renato Gaúcho. Você não está empolgado com a volta do Renato Gaúcho? Tem algum vascaíno empolgado que você conheça? Não. Renato é um conversador. Tem notícia também do São Paulo, né? Saiu o Crespo, foi demitido o Crespo. Foi demitido porque o Crespo fez o seguinte, eu não sei se você viu, se você leu, o Crespo simplesmente, o São Paulo é eliminado do Campeonato Brasileiro, ele libera o elenco por 3 dias... Paulista, desculpa. Libera o elenco por 3 dias, sem comunicar a diretoria, e ele viaja para a Argentina sem comunicar a ninguém também. Porra. Na realidade, ele liberou o elenco para quê? Para que ele pudesse viajar. Entendeu? Pensou nele próprio. Pensou nele próprio. Então, quando ele voltou, a diretoria do São Paulo disse, pode pegar o beco. Inclusive, o São Paulo está próximo ainda de anunciar o Roger Machado, né? Pois é. Amanhã. O jogo aonde, Lilinha? Tem aí a informação? Mas enfim. Então não é dia 12, Vasco? Então dia 12 é quinta. Hoje não é 10? Mas a gente já vai debater também esse jogo, tá batendo a porta. Agora o Flamengo amanhã contra o Cruzeiro. Amanhã, Flamengo e Cruzeiro, amanhã. E aí será um grande São jogo. Januário. Realmente você estava com razão, São Januário. Então faz sentido, um é amanhã, o outro é quinta. O amanhã, porque o Flamengo e Cruzeiro é no Rio, tá? Sim. Então esse jogo é no Rio de Janeiro.
E O Vasco também no Rio. o Vasco também no Rio, só que no dia seguinte. Né? Pois é, e aí é um jogo em relação ao Flamengo, o Flamengo com um novo treinador que já estreou com uma medalha, com um troféu, porém no campo de jogo não venceu, né? Não. Foi empate ali, não tem Péssimo como, jogo. não tem como traçar um parâmetro ali do que é o novo Flamengo por um jogo. Né? Racing Palmeiras das Rocas é mais empolgante. Foi um jogo fraquíssimo Pelo mesmo. amor de Deus. Inclusive muita gente, Pedro Neto, reclamando que perdeu a briga, a porradaria lá de Atlético Mineiro e Cruzeiro, porque estava vendo esse jogo fraquíssimo do Flamengo contra o Fluminense. Horrível, um péssimo jogo. Eu assisti o jogo na íntegra. Assisti Flamengo e Fluminense, assisti Palmeiras e Novo Horizontino. Esse eu dou um desconto, porque foi embaixo de um pé d'água desgraçado lá. Mas Flamengo e Fluminense, pelos elencos que tem, se espera sempre muito mais, amigo. E foi um péssimo jogo de futebol. Pois é, como é que pode, Pedro Neto, um treinador, sabendo do histórico de perdas de pênalti do Guga, do histórico de desperdício de penalidades do Otávio, colocar os caras para bater o pênalti, né? Às vezes é porque os outros têm medo de bater. É Tem porque o medo de Canóbio, bater. que muita gente questionou, ele bateu e perdeu contra o Vasco, né? Exatamente. Então, tem muito isso também. Eu gosto de jogador que decide, sabe? Aquele cara que chama a responsabilidade para ele. Eu nunca esqueci, eu acho que Lila lembra disso, Romário em 94. Não estava na lista, naquela época tinha a famosa lista, e é bom Parreira contando, né? Porque Parreira disse que quando chegou para anotar os nomes, ele falou, eu vou bater. Mas você não está na lista, ele disse, mas eu vou bater. Aí quase Acabou. perdia, né? Bola Quase bateu na perdia, bola trave. bateu na trave, lá na gaiola, né? Mas é legal, cara, é legal e o Fluminense e Flamengo foi um péssimo jogo de futebol. Mas eu espero que amanhã tenhamos um Flamengo e Cruzeiro, né? Um baita de um jogo, pelo menos os elencos são muito bons. E na quinta-feira, Vasco da Gama e Palmeiras também, eu acredito que o Palmeiras favorito, mesmo jogando em São Januário. Pra vocês terem ideia, dos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Vasco em São Januário, você sabe quantas vitórias do Palmeiras são? De 10 jogos em São Sim. Januário? 8. E 2 empates. Sob o mando de campo do Sob o Vasco. mando de campo do Vai Vasco. entender. Aí, não, é superioridade mesmo. A superioridade é a diferença, né? Abissal entre o futebol do Palmeiras hoje e o futebol do Vasco da Gama. Pois é, e é trazendo, né, esse panorama do futebol nacional também, comentando sobre a ABC América no primeiro bloco, desejando sucesso para o América no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda, contra o Volta Redonda, que a gente encerra o Câmara Esportiva de hoje. Pedrão, tamo juntos. Valeu, um grande abraço. Obrigado a Lila, obrigado a Igor, obrigado a Joãozinho Laranjal, obrigado a Sidão. Sidão, minha prima, está mandando um abraço para Sidão também. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta. Valeu, um grande abraço para você, tudo de melhor. Amanhã estamos de volta.